certeza está acompanhando essas propostas do presidente eleito Jair Bolsonaro, nesse caso do futuro ministro da Economia, o Paulo Guedes. Como o senhor enxerga essa possibilidade, essa nova proposta de mudança na Previdência em relação às aposentadorias? Essa é uma proposta que já alguns países já o fazem. Por exemplo, o Chile já transferiu para um regime de capitalização. É sim uma solução de longo prazo, mas no curto prazo não resolve o nosso problema de déficit de previdência. Na verdade, a transição gera mais déficit. E se a gente olhar para como é que o Chile fez isso, o Chile fez primeiro tendo superávit, para depois fazer a transição. Eu imagino que nós vamos fazer assim também. Nós vamos fazer uma transição, primeiro fazendo uma proposta de reforma da Previdência do sistema que nós temos hoje, para gerar algum superávit e, na sequência, fazer a transição. Professor, o senhor acredita que o modelo que foi proposto ainda pelo governo Temer e que está sendo até discutido nesse finalzinho de governo Temer, o presidente Jair Bolsonaro já se mostrou até favorável à aprovação, pelo menos de parte daquela proposta que foi feita pelo atual governo, esse modelo para que haja depois essa transição está adequado na avaliação do senhor, a questão da idade mínima de aposentadoria, da ampliação do tempo de contribuição? Sim, porque na verdade nós temos um problema que nós temos, que a expectativa de vida veio aumentando e que nós estamos passando o chamado boom etário, porque na verdade o número de pessoas que estão no ativo hoje trabalhando vai diminuir à medida em que os jovens forem entrando na idade ativa, porque o número de jovens está diminuindo, né? A taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher, veio caindo no Brasil. Então, a proporção de ativos por inativos vai cair. E para resolver isso, ou a gente sobe a idade mínima para que a gente vá passar para a aposentadoria, ou a gente sobe a contribuição, ou seja, cada um vai ter que contribuir mais. Por isso que essa ideia de mexer nesses parâmetros, ela faz sentido. Obviamente, do jeito que está a proposta, valendo apenas para alguns e mantém alguns privilégios ainda, por exemplo, para a parte de militares que não entraram, juízes não entraram, aí isso ainda é um problema. Professor, caso a proposta do futuro ministro Paulo Guedes, seja aceita, seja ela que passe, como é que individualmente isso vai afetar os aposentados? Quer dizer, o valor das aposentadorias, ele aumenta ou diminui? Vamos fazer aqui um exercício de futurologia, né? A primeira etapa vai ser uma etapa em que a idade deve subir, para tentar gerar um superávit nesse sistema que nós temos hoje, que é um sistema de repartição. Então, as pessoas vão contribuir por mais tempo. A segunda é a transição para um regime de capitalização. Num regime de capitalização, mantendo a regra de quanto você contribui hoje, então a sua parte de contribuição é a mesma, só que você contribui para você mesmo. É como se você tivesse feito uma poupança numerada em seu nome e quando você se aposenta, você retira aquilo que você contribuiu. Então, você pode fazer até opção de quanto contribuir. Você pode ter uma opção de contribuir mais, se você quiser, inclusive. Professor, na avaliação do senhor, essa transição de modelos, ela deveria começar a valer, por exemplo, para quem está iniciando a contribuição previdenciária a partir de agora, ou ela poderia já pegar trabalhadores mais jovens que já estão na ativa? Na verdade, toda vez que você faz essa transição para o regime de capitalização, ela só vale para quem está entrando agora, porque quem já está no sistema atual, ele tem que continuar contribuindo para aqueles que estão aposentando. E só quem vai entrando no início do sistema que vai valer a nova regra. Então, só a próxima geração que vai ter um regime de capitalização. É assim que foi feito em todos os países. É óbvio que você pode pegar não só quem está entrando, mas quem entrou pelo menos há um ano. Então nós vamos ter que esperar para ver um pouquinho mais de detalhes sobre a proposta do Paulo Guedes.
O senhor, no início da entrevista, falava com a gente, professor, que lá no Chile já se usa esse sistema de capitalização, e eu estava lendo há poucos dias um material que fala especificamente da Previdência chilena e via que lá, nesse sistema de capitalização, existem algumas distorções e que uma parte dos trabalhadores hoje está ganhando algo entre 30% e 40% do salário mínimo quando se aposenta, utilizando esse sistema de capitalização. Eu pergunto para o senhor, o que é que teria que ser feito no Brasil para que não houvesse essa situação de um trabalhador às vezes ganhar 30%, 40%, 50% do salário mínimo? E pergunto um pouco mais também, quais são as vantagens e desvantagens desse sistema de capitalização que está sendo proposto? No sistema de capitalização, cada um está contribuindo para si mesmo. De modo que se você chega no final da sua vida útil e vai se aposentar, chegou na idade limite, se você contribuiu por poucos anos e sempre contribuiu pelo mínimo, a sua aposentadoria também vai ser relativa àquilo que você contribuiu. Esse que é o problema. Então, se a pessoa ela fica fora do mercado formal por muito tempo e não contribui, ora, o que ela fez foi para si mesmo não ter contribuição para a aposentadoria. Essa que é a questão. Logo, esse sistema ele força que as pessoas estejam no mercado formal. Não vai existir nenhuma transição no sentido de que eu fiquei no mercado informal, eu não contribuí, então os outros vão pagar para mim, como existe no sistema de hoje. As pessoas por idade, hoje, elas podem, desde que contribuíram pelo menos por um mínimo de anos, elas têm direito à aposentadoria de, no mínimo, um salário mínimo. Mas se essas pessoas nunca contribuíram relativo a isso, não tem um valor capitalizado para isso, no regime de capitalização, é óbvio que a aposentadoria vai ser baixa. Então, o problema é como que a pessoa participou do mercado formal pela vida. Por isso que o sistema leva as pessoas a estarem mais tempo no mercado formal e contribuírem cada vez mais. Professor, a gente gostaria que o senhor também fizesse uma avaliação para a gente sobre as propostas que estão colocadas na mesa em relação à reforma tributária, né? E os pacotes que até então o próximo governo tem anunciado seria a substituição de impostos federais por um imposto sobre movimentação financeira ou a criação de um imposto sobre valor agregado e a simplificação tributária. Qual é a avaliação que o senhor faz desses pontos que foram apresentados até agora? A solução passa por aí? Reforma tributária é necessária. O nosso sistema tributário é um imbróglio contábil que suga custo nas empresas. As empresas elas têm que ter uma equipe contábil grande para fazer a gestão tributária da empresa, para que ela saiba como pagar e ainda assim ela no final pode ter pago errado e fica devendo ao fisco. Então esse imbróglio tem que acabar. E para fazer isso a gente tem que fazer alguma simplificação. As propostas de simplificação que a gente já viu no Brasil sobre imposto único, elas ainda têm que ser aperfeiçoadas, porque na verdade um sistema para buscar mais justiça tributária, aqueles que recebem mais deveriam ser, a gente chama de um imposto que ele é crescente, né, ou positivo, quem ganha mais deveria ser mais tributado. E um sistema único, ele não é assim. Então, você ainda precisa discutir um pouco isso. Com respeito a imposto sobre movimentação financeira, que era aquela antiga CPMF, por exemplo, isso vai voltar à discussão. E eu acho que primeiro volta a discussão de um novo imposto para depois eliminar os outros. Então, a gente vai ver que isso entra na pauta. Não é uma pauta fácil de resolver, é uma pauta de difícil negociação, mesmo porque você tem impostos ainda estaduais. O ICMS, por exemplo, que esse aí é uma complicação. Cada estado tem várias regrinhas para o ICMS. Então, discutir a questão tributária não é só uma questão federal, também passa pela legislação estadual.
Professor Márcio Salvato, agora há pouco, antes de conversarmos com o senhor, a gente estava abordando aqui no Super N Primeiras Notícias a proposta feita pela equipe de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro de extinguir o Ministério do Trabalho e Emprego e passar essas atribuições, algumas para o Gabinete da Presidência da República, outras para o Superministério da Economia que está se formando em torno de Paulo Guedes. Eu queria aproveitar a oportunidade de conversar com o senhor e perguntar qual a sua opinião. É uma proposta que a gente já viu que gerou críticas por parte de alguns especialistas. O próprio Ministério do Trabalho divulgou nota ontem falando que é uma pasta que existe há 88 anos e que é responsável por fazer a mediação entre capital e trabalho. Que tipo de avaliação que o senhor faz disso, dessa ideia de acabar com o Ministério do Trabalho e do Emprego? Acho que esse novo governo, ele pauta uma nova tese. É uma tese de liberalismo econômico. E nessa tese de liberalismo econômico, você precisa de uma legislação trabalhista que ela é mais livre e que permite mais negociação entre trabalhadores e os empresários de uma forma mais direta. E de modo que a justiça do trabalho ela vai se esvaziar. Isso já começou a acontecer, por exemplo, com a proposta do Temer, que alterou recentemente alguns itens da legislação trabalhista. Por exemplo, o número de demandas à justiça do trabalho, ela reduziu rapidamente nos últimos meses por conta disso. Então, essa é a ideia, você que permita que seja mais livre a legislação, por exemplo, que os empresários eles possam negociar com os trabalhadores quantas horas do dia ele vai trabalhar, sem ter número mínimo. Isso é uma demanda que já existe, por exemplo, trabalho intermitente que acontece próximo de períodos como esse, que é períodos de Natal, que nós vamos entrar. São coisas que já existem na relação entre trabalhadores e empresários que a Justiça do Trabalho não permite que aconteça, ou a legislação trabalhista, né, não permite que aconteça. O que se espera é que seja mais simples essa negociação, para que o emprego seja mais fácil de casar, né, o trabalhador ao emprego, né, seja mais fácil e isso possibilite menor taxa de desemprego. Isso é uma tese, a princípio, defendida por essa linha mais liberal e eu acho que é essa linha que vai ser seguida, então. Pela tese, portanto, se esvazia a necessidade de ter um Ministério do Trabalho como existia anteriormente. Por isso que eu acho que esse que vai ser o caminho. Ok, muito bem. Conversamos hoje com o professor e coordenador do curso de Economia do IBMEC, Márcio Salvato. Professor, muito obrigada pela entrevista, pelos seus esclarecimentos. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Super N Primeiras Notícias. Eu agradeço. Agora 7h30 em Belo Horizonte.